custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar com o diretor adjunto do DIEESE, José Silvestre. Bom dia, Silvestre. Muito bom dia, Glauco. Silvestre, ontem as centrais sindicais se uniram no documento para reiterar o posicionamento em defesa de um auxílio emergencial de R$ 600. Inclusive, também ali na tarde do dia de ontem, o ministro da Cidadania, João Roma, anunciou o que seria o novo Bolsa Família, né, o chamado Auxílio Brasil, no valor de R$ 400. E um dos trechos desse documento, Silvestre, diz o seguinte: propomos que o Congresso trate com urgência máxima a ampliação da cobertura da proteção de renda através do Bolsa Família. Até porque a gente não sabe ainda os detalhes do Auxílio Brasil, né? Quem ele vai alcançar exatamente. Primeiramente foi dito que são os beneficiários do Bolsa Família, mas a gente tem inclusive problemas relativos ao cadastro único. Então essa preocupação das centrais é algo que não preocupa só elas, mas a toda a sociedade brasileira. E você já disse aqui, né, Silvestre, vai ser necessário pressão social para que mudanças sejam feitas nas políticas públicas que possam atender à situação das pessoas mais vulneráveis. Com certeza, né? Eu acho que a nota das centrais foi muito bem-vinda, né? Aliás, as centrais já vinham, né, com essa bandeira na defesa desse valor de R$ 600, né, Glauco? E, inclusive, as centrais propõem na nota fontes de recursos, né? E aí vai depender, evidentemente, do Legislativo, do Congresso e também do próprio Executivo, mas a iniciativa do Congresso, por exemplo, de projeto de lei, enfim, criando, né, estabelecendo alíquotas, taxação de grandes fortunas, de altas rendas, além dos taxar lucros e dividendos, isso poderia, né, ser uma fonte de recursos para bancar esse valor aí de R$ 600, né, o valor para família e no caso de 1.200 para chefes de família, né. Isso eu acho que amenizaria bastante a situação, né, dessa grande parcela da população que está, digamos assim, numa situação de desespero, porque, como você muito bem lembrou, não se sabe os detalhes do projeto, né, desse Auxílio Brasil que substituiria o Bolsa Família. O que se falou era que isso alcançaria sairia de aproximadamente 14,6 milhões de famílias para algo como 17 milhões, que seria insuficiente, né, se a gente tiver como parâmetro de comparação, né, Glauco, o que foi o alcance do auxílio emergencial estabelecido lá em 2020, né, que atingiu aí, acho que, enfim, mais de 67 milhões de brasileiros e assim por diante. Então, é necessário que o Congresso tome uma iniciativa no sentido de estabelecer esses valores propostos aí pelas centrais. Tem essa questão que você falou, Silvestre, das fontes de financiamento, né, que as centrais inclusive falam no documento que a tributação sobre as fortunas, altas rendas e lucros e dividendos seja implementada imediatamente para financiar a proteção social, o investimento público para gerar empregos. E a reforma tributária que a gente tem em discussão no Congresso Nacional só aborda, na verdade, a questão dos lucros e dividendos, né? Mas não existe ali a tributação sobre fortunas, altas rendas sendo incorporada a esse debate. Isso seria algo importante, até porque há muita dificuldade em achar essa fonte de financiamento, fonte de custeio, lógico que muito por conta da lei de teto, que também deveria ser revista, ainda mais nesse momento, indo na contramão de tudo aquilo que o mundo faz, mas também porque existe um desequilíbrio, né? A nossa tributação aqui no Brasil é regressiva, acaba atingindo mais os mais pobres do que os mais ricos, Silvestre. Sim, e eu acho que aí você tem que ter um caráter, né, de urgência. Então você tem, como as centrais apontam no documento, essas fontes de receita, de um lado, e de outro a necessidade de furar o chamado teto de gasto, né? E as centrais vão além, quer dizer, falam na questão da necessidade
desses recursos para o Auxílio Brasil, mas também a necessidade que esse governo não tem, nunca teve, de políticas voltadas para a geração de emprego e renda, né? Políticas também, numa situação como a que nós estamos vivendo, que tenha também, inclusive, um caráter emergencial, ou seja, de urgência para fazer frente a essa situação. Agora, tem uma outra, ainda falando, Glauco, da falta de detalhes, não conhecemos ainda, não tem esses detalhes sobre o programa, mas tem uma coisa, me parece que está posta, por coisa que é o seguinte, esse novo valor, esses novos valores, eles têm prazo, né? Quer dizer, o governo está dizendo que implantaria, seria a partir de novembro, mas que vigoraria até dezembro de 2022. Quer dizer, a gente sabe que o programa, que o Bolsa Família é um programa bem estruturado, né? Com resultados muito bons, né? Super bem avaliado, né? Que já está em vigor, se não me falha a memória, aproximadamente aí há 2 décadas ou mais, né? Então, estabelecer, primeiro, uma substituição do nome e, segundo, com prazo, né? Me parece que isso tem não é querer fortalecer o programa, mas isso tem uma conotação eleitoral. Claro que se vier para beneficiar a população, eu diria que não, mas é muito esquisito, né? É muito estranho o programa ele vigorar com esse valor por apenas 14 meses, né? E segundo o governo, na verdade, foi uma estratégia para furar o teto de gastos, né? Colocar isso como um gasto temporário que poderia ser revogado depois, mas olha só as consequências disso, né, Silvestre? Você falando, a gente vai atentando. Se um outro governo for eleito, como é que ele vai aprovar esse orçamento, conduzir o orçamento com algo temporário, com um penduricalho ali, que é para furar uma regra que nós já vimos que é absolutamente inexequível. No ano passado, quando precisamos ali aprovar, né, um orçamento de guerra, na verdade, para furar esse teto. Agora, novamente, muitas dificuldades, ainda mais quando se demanda mais investimentos em saúde e também educação, por conta desse cenário que a gente tem da pandemia. E a lei do teto, como observa aqui a nota das centrais, ela é impossível de ser cumprida. É uma regra draconiana que só existe aqui no Brasil, não existe em nenhum outro lugar do mundo. Então é necessário também fazer essa discussão, Silvestre, porque senão é isso, acaba amarrando inclusive um eventual novo governo que venha depois de Jair Bolsonaro. Sim, e essa regra do teto de gasto é um absurdo, porque ela vai até 2026, né? Claro, com 10, que completaria 10 anos, com possibilidade de revisão e assim por diante. Mas é uma coisa, ainda mais, né, Glauco, numa situação que a gente está vivendo desde o ano passado com pandemia. Então, manter essa regra é um absurdo, né? É o momento que você precisa, dada a situação provocada, sobretudo pela pandemia, que você precisa, né, da presença, né, e dos recursos, ou seja, a intervenção do Estado no sentido de fomentar e de estabelecer e de bancar políticas públicas como essa que a gente está se referindo, né? E o teto de gastos impede isso, quer dizer, o governo está tentando achar um atalho, né, para furar o teto de gastos, para poder fazer o Auxílio Brasil. Mas eu insisto, que chama atenção essa questão do prazo de 14 meses. E a segunda coisa que você também lembrou aí, que é o seguinte, isso vai ficar para o próximo governo que vier a ser eleito lá em outubro de 2022, quer dizer, para o orçamento seguinte, ou seja, para o orçamento de 2023, você vai ter, além o teto de gastos ainda em vigor, essa questão, porque digamos assim, é um problema do ponto de vista fiscal que fica para o próximo governo, né? Mas, independentemente disso, há necessidade de fazer uma discussão de revisão, de rever o teto de gastos, né? E isso, o que mais
insisto, o que mais chama atenção é esse fato de o programa, né, esses valores serem apenas por 14 meses, né? Silvestre, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Bom dia, Glauco, até a próxima. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor adjunto do DIEESE, José Silvestre.